beleza? Eu, Aramis Júnior, estou aqui na França, mais precisamente na cadeia de montanha dos Pirineus, que é a cadeia que vai fazendo a divisa da França com a Espanha, para fazer uma viagem que começa em San Sebastián, na Espanha, entra para a França pelo Col de Lizarrieta, volta para a Espanha pelo Col de Ochondo, e depois fica entrando e saindo da França várias vezes, passando por Roncesvalles, que é famosa no caminho de Santiago de Compostela, passando também pelo Col de la Croix de Thibault, que aonde os peregrinos atravessam os Pirineus, e aí indo para o Col de Tourmalet, Col de Peresur, Col de la Halle, La Pierre de Saint-Martin, Col de Solor, vendo 2 dias seguidos em loco o Tour de France, que vai passar pelos Pirineus aqui. E voltando pela parte mais plana, pelo menos, pela parte mais plana, para San Sebastián. Vem comigo nessa aventura! Uhul! Chegando no aeroporto de San Sebastián, onde vai começar e terminar a aventura de julho de 2025. Aventura nos Pirineus. Aeroporto de San Sebastián. A caixa da bike chegou inteira mais ou menos, mas a bike tá aí. Agora é só montar a bike para começar a nova aventura. Bike praticamente montada, 10 horas da noite. Bom saber que escurece às 10, ó. Às 10 ainda tem um pouco de claridade. Vou ali no banheiro agora lavar a mão e encontrar um lugarzinho para ficar hoje aqui em San Sebastián. E a viagem nos Pirineus está só começando. Julho de 2025. Hoje, 7 de julho de 2025, começa a aventura nos Pirineus. E o primeiro dia da aventura dos Pirineus começa com uma aventura de mendigo, dormindo aqui, ó, numa garagem na cidade de Irún. Eu não consegui nenhum hotelzinho, nenhuma pousada barata para ficar, então eu me ajeitei nessa garagem aqui e tomara que a polícia não venha me tirar daqui. E olha o tempo fechado no segundo dia. 6h40 da manhã, 18 graus, indo a caminho dos Pirineus, saindo agora de Irún, onde eu dormi ali atrás, numa porta de garagem. Vamos ali, ó, GI 2134, Oartzun, é o meu caminho.
começa a subida. Uau, cara. Vamos de boa. Que a gente chega lá. A caminho do lago Endara, ou Endará, chama de Endara. E de Lesaca. E depois a caminho da França. No meio dos Pirineus aqui, ó. No meio. Carreteira de montanha, como diz o pessoal aqui na Espanha. Num dia fantástico como esse, ó. Uau! Tá aí a subida, subida. Vim aqui para subir. Então olha lá, 5 por hora. Um dia maravilhoso para pedalar, fresquinho. 8 horas da manhã. Nos Pirineus. Descendo, descendo. Tudo que sobe tem que descer. Subida de 8 quilômetros, atravessa o túnel, entra na comunidade de Navarra e desce um pouco, uns 3 quilômetros, bike aqui, ó, e chega na represa Endara. Essa é a represa Endara, 3 quilômetros descendo após o túnel, já na província de Navarra, na comunidade. E agora eu sigo, vou enfrentar uma subida aqui para ir para Lesaca. E o final da subida tá ali na frente. Uau! Ó, em cima das montanhas. Uau!
E aí, ó a cara de destruído. Terminei a segunda montanha da aventura, uns 5 km mais ou menos. Marcha leve não está entrando, tive que fazer uma gambiarra aqui, colocar na marcha do meio. E no final da subida a gente aprecia a paisagem aqui dos Pirineus. Ó. Por enquanto ainda do lado da Espanha. Daqui a alguns 15, 20 quilômetros ou até um pouquinho mais do lado da França. O bike tá ali. E aqui é o caminho que eu tenho que seguir. Chegando em Lesaca, depois de uma descida muito boa, uma estrada maravilhosa, fantástica. Aí agora aqui são quase meio-dia, vou tentar comer alguma coisa e sigo para a esquerda em direção à França. Vamos lá. Passando agora por Lesaca, tem a festa acho que de Saint-Pen, alguma coisa assim. Tinha um grupo ali que estava cozido. E bora lá agora virar à esquerda, ir para Échalar e depois continuar subindo para a França, atravessando os Pirineus. Bora lá, segundo dia da aventura pelos Pirineus, 8 de julho de 2025. Vem comigo!
Isso aí, ó. Terceiro desafio do dia completo. Terceira montanha do dia. Col de Lizarrieta, ou esse nome aqui, ó, Lapurde. Mais ou menos uns 10 km subindo, mas não foi muito difícil, não. E bora lá que vamos comer alguma coisinha aqui e descer. E aqui a gente tá na França já. Bem-vindo à França. Je parle français? No. Ferrou. Isso aí, ó, Departamento dos Pirineus Atlânticos, na França, ó, escrito em francês. Bonjour, como allez-vous? Isso aí. Primeiro dia, já atravessei para a França e olha essa montanha aqui, ó. A parte difícil do dia acabou. Agora são uns 10 ou 12 quilômetros descendo e aí eu vejo para onde eu vou. Chercherbridge. Só tinha um restaurante que tinha acabado de fechar. Então eu tô seguindo o caminho aqui para encontrar onde eu vou dormir. Aguarde e confie. Isso aí, ó, seguindo o trajeto. Pensei que eu já ia ter parado, mas na vila lá que eu pretendia ficar, Chercherbridge em português, não tinha nada, o restaurante estava fechado e não tinha nem local para acampar, nem um hotelzinho simples. Então eu decidi já adiantar o caminho do terceiro dia. Terceiro dia aqui, ó. Então eu tô a caminho da Espanha de novo. Se eu chegar na Espanha, beleza. Se não, talvez eu acampe por algum lugar aí, ó. Vamos ver o que dá pra ficar escondido aí e acampar. Isso aí, ó. Final do segundo dia. Primeiro ontem foi do aeroporto até uma garagem em Irún. E hoje foram 3 subidas, uma de 8, uma de 5 e uma de 13. Atravessei para a França, pensei em dormir num camping pago, pensei em dormir numa vila lá chamada Chercherbridge, só que Chercherbridge não tinha nada. Então encontrei um local aqui, meio que um pouco afastado da rodovia, para acampar. Então bora lá, montar a barraca, descansar, porque a última noite, as duas últimas noites, uma foi no avião e a outra agora eu dormi muito tarde, que eu cheguei lá na garagem meia-noite, mais ou menos, quase 1 hora. Tá aí, ó, o acampamento tá pronto. Tô a poucos quilômetros de voltar para a Espanha hoje, segundo dia da aventura nos Pirineus. E tá aí, ó, espero que... A estrada tá ali embaixo, mas espero que ninguém me veja. E bora lá torcer para que amanhã a gente continue subida. E amanhã tem mais paisagem bonita. Aguarde e confie. O da poltrona, Piscite. Bonjour, como allez-vous? Terceiro dia de viagem, dia 9 de julho de 2025. Desmontando acampamento aqui, ó. Um acampamento perfeito, desde as 5 da tarde até as 8 da manhã. O sol já tá a pino, tá bom para pedalar hoje. Então, bora lá, que daqui uns 3, 4 quilômetros eu saio da França e volto para a Espanha. E daí termino hoje o dia na Espanha, se tudo der certo.
aí, ó. Suor, pingando de suor. Fazendo a primeira subidaça do dia. São aproximadamente 12 km, subindo 500 metros. Só que a inclinação ali atrás tava punk, de usar a marcha leve da leve. O bom é que a paisagem compensa, ó. Pirineus aqui do lado direito. E antes de passar a moto, ó, passou. Aqui também os Pirineus. Cheguei no fim da subida, Otsondo, 602 metros de altitude, mais ou menos uns 10 quilômetros subindo, uma inclinação um pouco mais alta que ontem, só que no finalzinho foi até de boa. Aí, ó, cheguei aqui no Col de Otsondo, 602 metros, encontrei aqui, ó, o Joaquim. Olá! Muitos ciclistas aqui, ó, de speed, e aqui o Joaquim subindo desde... ¿De dónde? Vengo desde Llançà, desde el Mediterráneo. He cruzado los Pirineos, todo. Hoy es el día 16 y hoy espero acabar. Sim, ele vai estar cruzando desde o Mediterrâneo. Hoje ele vai aqui para cima, para o mar também. E aí acaba a viagem dele e eu continuo 16 dias, que vai ser mais ou menos a quantidade da minha viagem. Descendo! Descida! Agora eu vou pegar para a direita, ó. 4453. Direita, vou ver. Nossa, valeu a pena ter entrado nessa estrada aqui secundária, NA de Navarra 4453. Ela é praticamente uma ciclovia nos Pirineus, ó. Acabei de pegar uma descida de uns 4 km que estava programada, desce uns 240 metros. E agora, a partir dali, ó, passou o riozinho, sobe de novo. Vou ficar descendo e subindo aqui, ó. Cara, que lugar fantástico! Subindo praticamente na estrada só pra mim, quase uma ciclovia. Cruzando os Pirineus aqui. Caramba, não sei quantos por cento tá de inclinação aqui, mas tá inclinado. Mas olha essa estrada. Deus do céu, que lugar. Isso aqui é uma estrada, parece uma ciclovia, né? Mas uma estrada bem secundária aqui nos Pirineus, já na parte da Espanha. Voltei para a Espanha hoje. Uau! Rapadura é doce, mas não é mole não. Lá vou eu. Vou sofrer nos Pirineus. Bora lá. E dá-lhe subida. 5 por hora. Lá vou eu. Vou sofrer nos Pirineus. Subindo. 5 por hora. Nos Pirineus. Estradinha remota. Bem tranquila. Pra gente curtir essa paisagem aqui, ó. Nossa! Eu tava lá longe, peguei uma descida forte e agora subindo. Sebo nas canelas ou força nas pernas. Subindo.
Ihu! Tudo que sobe tem que descer. Uns 2 km descendo agora, depois sobe mais 4. Nessa estrada aqui que é surreal, cara. É uma ciclovia nos Pirineus. Meu Deus do céu. No meio do túnel de árvores. Que estrada é essa, cara? Que estrada é essa? Praticamente uma ciclovia na Espanha, nos Pirineus. Uau! Que lugar fantástico! Quase caí. Uau! Isso aí, ó. Depois de uns 14 quilômetros nessa estrada aqui, eu vou pegar uma outra indo para Elizondo, que é onde eu devo ficar hoje. Vamos ver, né? Onde eu devo ficar ou seguir mais para frente. Mas, adiós, NA4453. Você é maravilhosa, hermosa, que estrada fantástica. Agora, seguindo para Elizondo, e como eu tinha programado, vão ser uns 6 km de subida. E assim que passar essa curva, vocês vão perceber o tamanho da inclinação do início aqui, ó. Deus meu! É isso que eu coloquei no planejamento. Começa forte. Vamos lá. Vamos sofrer. Caramba, sei lá quantos por cento é isso. Mas certeza é mais de 10. Ai, ai. Pingando. Caramba, a força que eu tive que fazer para subir. Certeza que a inclinação dali, ó, e mais para baixo, é mais que 10%, 12, 13, deve ser por aí. Caramba. Essa foi difícil. Marcha leve, dá leve e fazer força na perna. Pirineus, Pirineus. Sofrendo aqui nos Pirineus. Mas tá valendo, ó. Olha a paisagem. Uau. Caramba, peguei a descida, uns 4 km descendo, 77 por hora, uau,
Não deu para filmar por motivos óbvios, senão eu ia me embolar na descida. E terminando a descida, ainda tem mais um pouquinho, ó, a gente chega na vila de Elizondo. Então, acho que é por aqui que eu vou parar, ó, a vila é maior. Quero ver se eu encontro uma pousada, alguma coisa para dormir ali, ó. E amanhã eu sigo o meu destino. Isso aí, ó. Terminei a descida, agora eu tô na vila de Eubete, que é perto, do ladinho de Elizondo. E aqui, ó, umas hortênsias. E aqui a gente tem a igreja muito antiga, ó. Caramba, histórico isso. Meu Deus do céu. Viagem pelos Pirineus, entre a Espanha e a França. Uau! Chegando em Elizondo, onde eu pretendo dormir. Acabei de passar num posto de gasolina ali, conversei com o Juan. Ele falou que tem um albergue no final da cidade, ó. Aqui em Elizondo, onde eu vou dormir. Atravessando a vila de Elizondo. E no final da vila vai ter um albergue, onde eu vou tentar dormir ali no albergue. Cidade linda, cara. Aquela cidade que a gente via lá de cima, que eu filmei lá de cima, com os prédios aqui, ó. Todos da mesma cor, tudo legal. Bandeirinha aqui que eu não sei de qual é, não é do País Basco. E ontem, a festa que eu filmei ontem, era de festa de São Fermín, onde os caras tudo bêbado lá, cantando. Era a festa de São Fermín. Aquela que o touro corre atrás deles. Essa aqui é a bandeira do País Basco, ó. Creio que já estou borracho. Aqui, ó, uma cidra chamada Ladrão de Maçãs. E estou aqui no hostel, que eu peguei hoje para recarregar as minhas baterias e as baterias do celular, da GoPro, tudo, ó. E aqui um hostel bem baratinho, porque amanhã o bicho vai pegar. Roupa lavada, tudo misturado aqui, ó. Tudo largado, porque eu preciso me ajeitar. Valeu! Bom dia. Saindo agora do albergue Cortarichar, em Elizondo. Peguei um albergue porque eu precisava recarregar minhas baterias e as baterias da câmera, da GoPro e tudo. E hoje saindo, ó, antes das 8 da manhã, olha a neblina, vai esquentar. Mas tem uma neblina, então vou ter que vou usar o corta-vento por enquanto, porque tá meio frio. Bike carregada, e se tudo der certo, hoje a gente chega em Roncesvalles ou um pouco mais à frente. Bora lá que tem bastante subida pela frente. Tá aí, ó, o Cou, se fosse na França, o Puerto na Espanha, que estamos na Espanha, o Puerto de Arteziaga, ou se chama Irequita em basco, estás abierto. Assim como estás abierto também o tempo abriu agora, a neblina ficou ali para trás, e vamos subir agora os 700 metros. Já estou subindo faz uns 2 quilômetros e vamos subir mais.
quase no topo, novamente, dos Pirineus. Col de Arteziaga. Uau! Quase no topo do Puerto, ou Col de Arteziaga. O bom é que a estrada está com sombra e o sol está nas montanhas. Tá deixando um contraste muito 10. Que local, cara, que local. Pirineus, na Espanha, hoje. A tendência é que eu fique o dia inteiro na Espanha, só se eu mudar o roteiro, mas vamos ver. Olha isso, ó. Meu Deus do céu, cara. Nossa. Ó. Ai, ai. 4 km por hora. O fim da primeira montanha do dia. Agora 5, ó. 5 por hora. Deixa eu fazer um zoom aqui, ó. Tá terminando a montanha. Lugar fantástico. Porém ter que vir preparado para sofrer. Tem que gostar de subida. Sofrer nos Pirineus. Yes! 2 horas e 10 depois, eu chego no fim da montanha de Arteziaga, Puerto de Arteziaga. Bora descer! Isso aí, ó, depois de uma boa descida ali na rota que eu tava de Arteziaga, eu chego numa bifurcação, para a esquerda ia para a França, que não é o caminho que eu vou fazer hoje, e para a direita eu pego essa estrada aqui, ó, NA 138, Navarra 138, maior com acostamento, e ainda faltam uns, ó, NA 138 aqui, ó. Faltam alguns quilômetros de descida até Eugui. Já na nova estrada, NA 138, Navarra 138, eu estou contornando essa represa aqui para chegar na vila de Eugui. E faltam 8 km para acabar essa estrada, depois eu viro para a esquerda. E o lago está aqui, ó, represa, lago. Bonita, bonita. Passando aqui pela vila de Eugui. A vila está aqui embaixo, não vou parar na vila, mas olha que vila fantástica. Aqui as casas, e aí tem o lago barra represa ao fundo, ó. E as montanhas dos Pirineus ali. E aqui a fantástica igreja de Eugui. Muito 10, cara, muito 10. Que local, hein? Uau!
Olha essa visão da Vila de Odi. Meu Deus do céu, cara. Que lugar. Olha isso. Meu Deus do céu. Continuando a subida até o Alto del Erro, olha, na N135, estou no quilômetro 24 e estou no terceiro quilômetro da subida de supostamente 5. Então falta só 2. Comparada com a subida da manhã, essa aqui tá até de boa. Estou na coroa do meio, na da manhã em alguns momentos eu tive que colocar na marcha leve da leve. A única coisa que está pegando é o sol a pino agora, torrando. Mas me gusta, sol, me gusta, me gusta. Subindo por Alto del Erro, estrada aqui ó, 180 graus. E vai subir até lá em cima, ó. Uau! Isso aí, ó. Caminhãozinho passando lá em cima, o caminhão acabou de me passar. E vamos para Roncesvalles, França. Bora para França. Mais uma curva de 180 graus nos Pirineus. Já virou de praxe isso. Subindo. 7 por hora, quase 8, tá bom. De manhã eu tava 5, 6. E a estrada que eu acabei de passar, tem um ciclista passando ali, ó. Curva de 180 graus, tá ali embaixo. Aí eu fiz outra de 180 e tô subindo aqui, ó. Alto del Erro, Espanha, Pirineus, quase entrando na França novamente. Creio que amanhã eu entro na França. Aí, ó, mais uma montanha vencida. Alto de Erro, ou del Erro, 801 metros acima do nível do mar. Foram 5 km subindo, mais, sei lá, uns 250 metros de altimetria só. Esse 801 é porque eu já estava numa altitude elevada. Cheguei no Alto de Erro, 5 km subindo, 250 metros, uma subida comparada com a da manhã de boa, e comparada com ontem, então, muito de boa. Bora lá, aqui faz parte do caminho de Santiago, e só que eu vou descer pela estrada, não estou fazendo o caminho de Santiago não. Bora lá! Como diz aquele ditado que eu acabei de inventar, é errando que você chega em algum lugar. Literalmente eu cheguei em Erro. Na Espanha aqui, muito pertinho de Roncesvalles, que faz parte do caminho de Santiago de Compostela, e também muito perto da divisa com a França. Faltam uns 30 quilômetros da divisa com a França aqui. Bora lá! Errar não é humano, depende de quem erra. Nananana, vivemos só de guerra.
E não é que a vila chamada Erro é um acerto de local bonito? Olha, assim como várias vilas aqui no norte da Espanha, né? São assim, construções antigas, várias janelas. Essa aqui, ó, uau, que 10. Ó, hospital, farmácia. Ali a igreja lá ao fundo, ó. Olha só, que legal, cara. Muito 10. De erro não tem nada. E esse é o fim dos meus erros na vida. Acabou, zerou. Tô zerado. Sem erro nenhum. Bora, segue. Segue o baile. E essa parte da subida constante é que eu tinha anotado um trecho forte depois de Viscarreta. E acabei de passar a Viscarreta, teve uma pequena subidinha, uma descida e agora o trecho forte. Marcha coroa do meio ainda, não estou na marcha leve da leve, mas já está bem devagar. Vai subir ali, ó. E a subida, a parte mais forte dessa subida constante era depois de Viscarreta. Continua forte. Já faz uns 2 quilômetros que eu tô subindo forte. Ela continua forte. E ó, uau. Pelo menos uma sombrinha agora. Porque tô cansado já e o sol tá na moleira. Eu não preciso aí, não tô precisando usar a marcha leve da leve. Mas tô na coroa do meio. E aí o cassete mais leve possível. Só não tô na coroa de baixo. Bora lá, que a subida ainda continua. Mais uma curva de 180 graus. E essa inclinação tá... Ó, e eu cheguei lá. E mais mais um fim de uma subida. Não sei se é o fim, mas cheguei em Mesquirits, 922 metros. Isso aí, ó, depois de subir uma parte íngreme, depois de Viscarrits, na subida constante de 20 km, eu chego no final aqui, ó, em Mesquirits. Não sei se eu tô falando certo, mas eu tô lendo em português. Tá aí, ó. Fim da subida, parece que vai descer um pouco ali, agora quanto vai descer, não sei. A princípio não era para descer, era subida constante até Roncesvalles. Vamos ver, vamos ver. Passando aqui na incrível Vila de Espinal. Uau, cara, olha isso, olha essa vila. Nossa. Olha, Vila de Espinal. Muito perto de Roncesvalles, que é uma cidade famosa do Caminho de Santiago. Ó, uau. Nossa, olha que local, cara. Olha essa vila. Cara, voltei para uma idade antiga aqui, ó. Ó. Nossa. Vou fazer um zoom. Meu Deus do céu. Olha essas casas. Olha isso, cara. Meu Deus do céu.
Em Espinal eu fiz uma pequena parada para comprar um croquete ali de queijo e mais para usar a internet do local. E depois pega uma subidinha, uma descida, uma subida, vai descendo, subindo aqui, ó, até Roncesvalles e a caminho da França. Mais uma vila encantadora, essa chamada Auritz, com ó, as casinhas todas enfeitadas. Auritz Burgete. Uau, olha isso. Fantástico. Olha, meu Deus. Ó, tudo enfeitadinho com as flores. Muito bonito. Cheguei em Roncesvalles, famosa cidade do caminho de Santiago de Compostela. Por quê? Porque pelo caminho o pessoal sobe os Pirineus, desce e é a primeira cidade espanhola que a galera chega. Valeu a visita, valeu conhecer. E agora tem uma subidinha de 2 km, por mais que ela seja dura, só são 2 km, para depois baixar a caminho da França. E a subidinha de apenas 2 km, que já está quase no fim, se mostrou encardida. 7 por hora, nada de colocar a marcha leve da leve. Porém tem o vento contra, então tem algumas curvas que entra o vento, aí deixa mais difícil. Subidinha depois de Roncesvalles. Yes! Terminando a subidinha de 2 km, chegando em Ibaneta, ó, com a igrejinha do lado aqui, ó. 1057 metros acima do nível do mar. Cheguei em Ibaneta 2 km depois de Roncesvalles, subindo uns 100 metros, chega aqui, ó. Agora é só baixar para a França. Bora lá! Uau! Essa é a visão que a gente tem do alto de Ibaneta. Um pouco depois de Roncesvalles, 2 km depois, subindo uns 100 metros. Estamos a 1057 metros acima do nível do mar. E aí, ó, os Pirineus. Um localzinho para lanchar, tudo, ó. E aí você tem esta visão. Bora lá que eu vou descer agora 15 quilômetros.
Val Carlos, Luzaide em outra língua, Val Carlos, que eu tinha pesquisado. A partir daqui eu já adiantei 15 quilômetros do meu roteiro de amanhã, que era descida. E a partir daqui eu vou tentar ver aonde eu vou dormir. Se eu vou acampar no meio do nada, se eu vou pegar um hostel barato, se tiver um camping. Vamos ver, talvez eu até siga um pouquinho da montanha, da subida que eu tenho que fazer, que está marcada para amanhã, que daí eu já adianto hoje, que é para a direita aqui. Vamos ver, vamos ver. Passando pela vila de Val Carlos. Dando uma olhada aqui nos locais. Aqui uma bodega fechada. E acabou. Ah, não. Pensei que tinha acabado a vila. Olha a igreja. Mais uma casa, dessa vez branca e verde, né? Com muitas flores aí, ó. Aqui, um pouco depois de Val Carlos, eu parei ali, comi um chocolate, comprei um novo refrigerante e vou terminar a descida para entrar na França e aí eu vejo para acampar na França ali. Tinha um albergue ali, mas eu resolvi não ficar no albergue. Desci, pensei que Val Carlos era a cidade da divisa, a vila da divisa, mas não é. É essa aqui, ó, que atravessei a ponte agora e já estou na França. É Arnegui, e acho que em espanhol ali, Arnegui. Para cá é a França e para lá da ponte a Espanha com a placa de Navarra, a comunidade de Navarra onde eu estava. Aí, tanto eu, aqui ó, olha o efeito agora, uou, grande efeito, quanto a bike, eu e a bike, nós dois juntos, estamos no limbo, porque estamos entre a Espanha e a França. O pneu da frente da bicicleta está na Espanha, o pneu de trás e os alforjes estão na França, e agora estamos no meio do caminho aí, ó. O riozinho que divide os dois países tá aqui, ó. Eu vim descendo desde lá de Ibaneta, lá a última subida depois de Roncesvalles. Vim descendo, passei por Val Carlos, cheguei aqui nas duas vilas, no rio que divide, e agora eu vou para esquerda. Vou para a esquerda ali. Opa, deixa eu diminuir o zoom. Eu vou para a esquerda aqui, ó. Tem uma estradinha que vai beirando o rio, ou seja, subida. Então, aqui, ó. O riozinho divide. Espanha. França. França. Espanha. Isso aí, ó. Bora. Devidamente na França. Tô na estrada D128, que vai chegar no Col de Thibaut. Não é Thibaut Pinot, que é o famoso ciclista lá que se aposentou, mas é Thibaut. Tô sempre olhando um local para ver se eu consigo acampar aí. Vamos ver. O riozinho tá aqui do lado, ó. Seguindo aqui pela D128 na França, o Col de Thibaut, procurando um local para acampar. Tem alguns locais aqui, ó. Só que tem gente, né? Teria que perguntar ou encontrar um local ermo aqui. Bora lá. Passando agora pela vila de Ondarole, na França. Na verdade é uma casa, outra casa ali, acabou, né? Pelo jeito. Se tiver um lugar para acampar aqui, ó, seria legal. E eu que descobri que eu fiz um caminho a mais. Aqui tinha uma ponte que atravessava de Val Carlos, por isso no meu planejamento estava Val Carlos e para França. Mas no mapa eu não vi. Então, ó, eu voltei, pedalei alguns quilômetros a mais, estou aqui na ponte e estou vendo um lugar que pode ser bom para acampar ali. Vamos ver o que que dá. 6:30 da tarde, encontrei o lugar para acampar.
Vou acampar na Espanha. Eu tava na França, atravessei a ponte ali, voltei pra Espanha e a bike tá aqui, ó. Tô escutando o rio. Vou acampar aqui à beira do rio. Na Espanha. Quarto dia da travessia dos Pirineus finalizada. 88 quilômetros pedalados entre Elizondo e Valcarlos. Encontrei aqui, ó, o riozinho que faz divisa entre a França e a Espanha. Encontrei um lugar para acampar e pertinho de uma ponte aqui, ó, que atravessa de Valcarlos para a França. Nem sabia que ela existia, tive que fazer um caminho maior. E tá aí, ó, eu vou dormir à beira do rio. Bike aí. Nada melhor que dormir à beira do rio, escutando o barulhinho. Pronto, ó, deixando o local do acampamento selvagem do jeito que eu encontrei, limpinho. Esse rio maravilhoso. Obrigado acampamento selvagem, obrigado esse lugar aqui. Lembrando que aqui é Valcarlos, na Espanha. Agora eu vou atravessar o rio e vou voltar para a França. No final das contas eu dormi na Espanha, né? Pensei que ia dormir na França. Ihu! Agora sim, acampamento selvagem deixado lá embaixo no rio. E vamos subir o Col de la Croix de Thibault. 12 quilômetros, 900 metros, ou seja, vai ser pesado. Subindo logo de manhã, 8 horas da manhã, o Col de la Croix de Thibault, na França. Olha a inclinação desse troço. Deixa eu ver se vai dar para mostrar ali para trás, não deu? Caramba, hoje vai ser pesado. E os Pirineus ao fundo, lá. Uau! Travessia dos Pirineus. Sobe, desce, sobe, desce. Hoje o dia inteiro na França. Olha minha cara de destruído, suando. Nem sei como fala suando em francês. Hoje o dia inteiro na França vai ser. Estou subindo o Col de la Croix de Thibault. E dá para ver o tanto que eu já subi, ó. Porque eu estava lá embaixo. Lá embaixo é a vila de Valcarlos, onde eu passei ontem. E eu acampei no riozinho. E já subi tudo isso aqui, ó. Subida brava, subida brava. Que lugar, cara, que lugar. Morto, suado, isso aí, ó, nos Pirineus, na França já, hoje, o dia inteiro na França, Col de la Croix de Thibault, mas muito
muito difícil. Muito inclinado. Olha essa subida aqui, ó. Tava lá embaixo agora há pouco. Deixa eu fazer um zoom aqui, ó. Tava lá embaixo agora há pouco. Lá. Estradinha. Cadê o dedo? Estradinha. Vem subindo. Pega ali. Sobe aqui numa inclinação gigantesca. E depois vai subir mais para lá. Faltam 5 km para terminar a subida. Ai. Lá vou eu. Vou sofrer nos Pirineus. Pelo menos a paisagem compensa. 9h35 da manhã. Apenas 6 km pedalados nessa subida brava, que é o Col de la Croix de Thibault. Nos Pirineus aqui, ó. Atravessando os Pirineus. Na verdade, dentro deles aqui. Ontem eu estava lá embaixo, só que na Espanha. Aí eu atravessei para a França, voltei para a Espanha para dormir perto do Rio. E hoje eu estou na França, o dia inteiro na França aqui, ó. Olha esses Pirineus, cara. Nossa, que 10, cara. E eu que nem sabia que essa parte finalzinha aqui, onde vira, na bifurcação vira à direita, para chegar na Croix de Thibault, faz parte do caminho de Santiago. Já vi alguns peregrinos, tem flecha amarela, parte do caminho francês. Então essa região aqui, ó, é aquela que a gente vê no filme O Caminho, que o pai faz o caminho no lugar do filho. Se não me engano, o filho faleceu. E aí aparece os Alpes não, os Pirineus, ó, bem essa região aqui, ó. A galera atravessa, ó, e tem peregrino lá embaixo, ó. Que show, cara, que show. Sem querer, vou fazer a parte que atravessa os Pirineus, estou fazendo, do caminho de Santiago de Compostela. Por um outro roteiro, sim, por uma subida íngreme de asfalto, não pela terra ali de caminhante, sim, mas vou fazer. Finalzinho agora do Col de la Croix de Thibault, na França. Mais uma montanha vencida pelos Pirineus. Primeira montanha do dia. Depois a tendência é que tenha mais, sobe forte, desce forte. E se não me engano tem mais uma de 8 km. Tem que conferir no planejamento aqui. Esse aqui vai descer agora. Uau! Pirineus. Ihu! Chegando no Col de Croix de Thibault. Já um pouquinho na descida. Faz parte do caminho de Santiago aí, ó. O casalzinho lá de mão dada ali na frente. Caminho de Santiago.
Eu que não estou fazendo o caminho, só é ponto de passada aqui, ó. Isso aí, ó. Col de Croix de Thibault completo no meio dos Pirineus. Olha lá, uma fogueirinha. E aqui os Pirineus. Pirineus, Pirineus. La Travessia dos Pirineus. 12 quilômetros depois de Valcarlos, do acampamento selvagem, cheguei aqui na Croix de Thibault. Os primeiros 6 quilômetros são mais complicados e depois começa a ficar mais leve e chega junto aqui no caminho de Santiago de Compostela. Isso aí, ó, mais uma montanha vencida nos Pirineus. Com o primeiro desafio do dia completo, aqui ó, terminei o Col de la Croix de Thibault. Os peregrinos vão para lá. Lá tem uma peregrina francesa. Eu sigo aqui pelo planejamento. São agora 4 km planos, entre aspas, tem umas pequenas subidas. E depois 13 descendo com uma subida no meio. E aí, depois eu olho o resto do planejamento, mas se eu não me engano tem mais uma subida de 8 km e um sobe e desce forte de 10. Vamos lá, que a estrada é longa e os Pirineus estão me chamando! Se um dia eu fui triste, eu não me lembro. Olha isso, uau! Cadeia de montanha dos Pirineus. Meu Deus do céu, olha isso. Descendo o Col de la Croix de Thibault. Nessa região aqui fantástica. Hoje o dia inteiro na França. Bonjour, merci. Yes! Agora é a descida de 13 quilômetros e depois eu vou para lá, aquele monstrengo aqui, ó, essas montanhas gigantescas. Vou para lá. Ai, ai, ai. Começando a segunda montanha ferrada do dia, a caminho do Col de Irao.
8 quilômetros, 800 metros de altimetria. Então vai ser assim, ó, 4 por hora, porque pesada, pesada. Vamos lá, num sol escaldante agora. E o início da subida do Col de Irao já foi de destruir. Com esse sol escaldante, já tô pingando. Isso que não foi nem o primeiro quilômetro. Vão ser 8. Subindo 800 metros. É legal pedalar nos Pirineus. Paisagem bonita, porém difícil. Com esse sol escaldante do verão europeu aqui, ó. Uau! Bora lá. Leve da leve e subir. Uau. 2 da tarde, o sol escaldante, pingando de suor, porque eu tô subindo agora o Col de Irao. 800 metros de altimetria em 8 quilômetros só. Eu sei que eu já sabia que ia ser difícil. 8 quilômetros, 800 de altimetria é pauleira, né? 10% a média. Mas é bom reclamar, né? Reclamar faz parte. Olha essa inclinação aqui, ó. Eu vim me arrastando a 3,5 por hora nessa parte. E olha o carro onde tá virando lá. Daqui a pouco o carro amarelo chega em mim. E ó, vai subir aqui, passa ali pela florestazinha e vai subir lá. Col de Irao. Irado de difícil. Se isso aqui tiver certo, depois de uma subida de 7 km, 10%, pauleira, chega no fim, 20% de inclinação. Olha lá. Meu caramba, aqui que o filho chora e a mãe não vê. Uau! Sol escaldante, subida íngreme. É tudo que eu pedi a Deus nas férias. Agora que eu ia começar a subir, vem outro carro. Eu tenho mais uma desculpa para descansar. O cardio está em dia. Mas, meu Deus do céu, o coração quase saiu pela boca. Venci aquele trecho de 20% de inclinação. Uns 100 metros, mais ou menos, 150 metros. Uma inclinação gigantesca. Com a bike carregada ainda, 20%. Meu Deus do céu.
comentar que o besta aqui achou que esse topo era o Col de Irau. Na minha cabeça era 8 km, 8 km. Não. Aí foi olhar as anotações. Realmente, 8 km é a subida constante, ferrada, de 800 metros. Só que até chegar no Col de Irau, são mais uns 10 km de desce e sobe forte. Então vai descer bastante, sobe bastante. Desce bastante, sobe bastante. O bom que desce e sobe, né? Pelo menos. Ô, louco. Vou passar pelo Col de Irau, sim, vou ter que chegar, mas é daqui 10 quilômetros. Ei, laia. Mas isso não importa, né? Não importa o nome, não importa nada. O que importa é isso aqui, ó, essa paisagem, esse local dos Pirineus que eu tô conhecendo. Vale a pena vir, quem puder vir aqui para Espanha e França, nos Pirineus, venha, se prepare, treine bastante. E aí, ó, venha para curtir os Pirineus. Sofrer e curtir ao mesmo tempo. Bora lá descer, que eu não quero ficar torrando no sol. Desce forte, estava dizendo o planejamento. Então, quer dizer que vai despencar aqui, ó. Ó, já vou filmar ali. Vai lá para baixo, ó. Iuhu! Ah, que beleza! E depois vai subir lá. Desce forte, sobe forte. Planejamento acima de tudo. Depois a subida de 8 km, 800 metros de altimetria, depois de um sobe e desce, cheguei aqui no Col de Irau, a placa bem simples, ó, Irau, e a montanha ali ao fundo, indicando o Col de Irau. Tá ali 1.008 metros acima do nível do mar, acho que tá aqui, ó, a bicicleta tá escondendo, 1.008, ó, acima do nível do mar. Caramba, eu saí praticamente do zero então ali. Meu Deus do céu. Isso aí, ó. Montanha vencida. E vamos continuar porque eu quero ver onde que eu vou acampar. Tá com cara de chuva, tem alguns barulhos de trovões. E a chuva tá pra lá. E é pra lá que eu vou. Completado o Col de Irau. Alguns quilômetros depois do que eu imaginava no início lá, mas foi erro meu de olhar no planejamento. O planejamento estava certo. O objetivo agora é fugir da chuva. Vamos fugir da chuva. Depois do Col de Irau, continuo sobe e desce. Tô numa subida. Ó, só que dá pra andar 6 por hora. A gente consegue andar aqui. Não é aquela outra bem inclinada. E depois desce forte também. Isso aí, ó, finalizei o dia de hoje com 50 km pedalados, apenas 50, só que duas montanhas gigantescas, né?
Uma de 12 quilômetros com 900 metros, outra de 8 quilômetros com 800 metros, inclinação altíssima, Col de la Croix de Thibaut e depois o Col de Iral, apesar de que a placa de Col de Iral foi depois. E aí resolvi não ir até La Halle, onde estava marcado, até porque está ameaçando chover. Encontrei um local aqui de camping perfeito, com um riozinho do lado de novo, e dessa vez tem mais segurança, porque para lá é a parte dos motorhomes. Então é um local meio tranquilo. Sinceramente, eu não sei se é pago. Se for, eu aceito pagar um preço justo por um lugar confortável assim. Do quinto dia, mais um acampamento ao lado do rio. Dessa vez não tão selvagem assim, porque apesar de ser ao lado do rio, aqui não tem ninguém, tudo. Esse local aqui é um local de camping. Só tem mais uma barraca para lá, e eu tô bem no canto. E lá depois de uma arvorezinha, ali, é o local dos motorhomes. Então, só eu que tô de bike aqui. Não sei se é cobrado, perguntei, a mulher também não sabia, mulher que estava de motorhome. Tomara que não seja. Se for, que seja um preço acessível, aí, um preço justo. Mas tá aí, ó. Quinto dia, 50 quilômetros, 2 montanhas. Estou satisfeito hoje.